Bem, então vamos agora para o mercado de trabalho segundo o modelo clássico. Então, esse mercado funciona como um mercado qualquer, tá? Então, no caso, nós vimos que a oferta de trabalho é positivamente inclinada em relação ao salário real, variável real, indicando que quanto maior o salário real, mais os trabalhadores tendem a ofertar trabalho. Por outro lado, a curva de demanda é negativamente inclinada em relação ao salário real, indicando que para a empresa contratar mais trabalhadores, o salário real tem que diminuir. E por que isso acontece? Porque na medida que você vai contratando mais trabalhadores numa economia, a produtividade marginal do trabalhador, ou seja, aquele trabalhador que vai sendo contratado, vai acrescentando na produção total um valor, vai gerando um valor, uma produção positiva, mas menor do que em relação ao trabalhador anterior. Ou seja, traduzindo ao pé da letra, a produtividade desse trabalhador vai sendo menor, tá? E isso nós discutimos por conta dos fatores, os outros fatores de produção que são fixos, enfim. E então, para que a empresa contrate mais trabalhadores, ela tem que necessariamente pagar salários reais menor, porque esse trabalhador que ela está contratando tem uma produtividade marginal, um produto marginal é o nome técnico que a gente usa, né? Uma produtividade, vamos pensar assim, menor. E a empresa jamais vai pagar um salário maior do que esse cara vai gerar de valor, maior do que esse produto marginal que esse trabalhador vai gerar, tá bem? Então, se ele gera um produto marginal menor, a produtividade dele é menor, ele tem que ter um salário menor para que a empresa contrate. Então, essa que é a lógica que está regindo aí o mercado de trabalho. Bom, e o equilíbrio se dá com oferta e demanda. Então, lembre que o ponto de equilíbrio é aquele preço, no nosso caso, o preço aqui é o salário real, onde a oferta e a demanda são iguais, de tal modo que você não tem nem excesso de oferta, nem excesso de demanda, tá? Nem escassez de um nem de outro. Então, não sobra nem, no caso do mercado de trabalho, o salário real de equilíbrio é aquele salário em que não tem nem trabalhadores sobrando, ofertando trabalho, e nem as empresas querendo contratar mais trabalhadores do que tem disponível no mercado, tá? Só que o pressuposto para isso daí é que esse mercado de trabalho é um mercado de concorrência perfeita. Então, vocês devem lembrar das aulas introdutórias de economia e que o mercado de concorrência perfeita é um mercado onde você tem muitos agentes ofertantes e demandantes, né? De tal maneira que nenhum consegue individualmente alterar o preço de mercado do que está sendo negociado, no caso, o preço do salário. Por quê? Porque eles individualmente são pequenos perto do mercado como um todo. E só que para isso acontecer não pode ter sindicatos, não pode ter monopólios, oligopólios. Na verdade, o sindicato é um tipo de monopólio, né? Monopólio do trabalhador ali, o sindicato tem. Por quê? Porque se existir essas coisas, você tem fricção nesse mercado e o mecanismo de preço não vai se ajustar livremente pela oferta e demanda, no caso de trabalho. Como assim, professor? Vamos supor que tem sindicato. Então, se você tem um sindicato, o que acontece? Se a empresa quiser contratar aquele trabalhador que ela precisa, aquela qualificação, se eles estão todos sindicalizados, suponha que está num momento de crise. Ora, a oferta de trabalho está maior que a demanda, então tem que cair o preço do salário, né? E o que vai acontecer é que os sindicatos não vão deixar, por exemplo. Então, você vai ter uma fricção ali, tá bem? Não vai deixar que o mecanismo de oferta e demanda funcione livremente, tá? Ou vamos pensar no monopólio, você tem uma única empresa em determinado setor que contrata determinado trabalhador, né, com determinada qualificação. Olha, ela tem um monopólio, então ela tem um poder, né, porque o trabalhador não tem como para uma outra não tem como ofertar seu trabalho para uma outra empresa. Então, essa empresa, como ela é a única, ela tem um monopólio ali da demanda por trabalho. Então, ela consegue determinar o preço do salário, né? Então, não pode haver de nenhum lado uma espécie de monopólio ou oligopólio, senão a flexibilidade de preço não funciona livremente. Se ela funcionar livremente, esse mercado diz que funciona como um outro qualquer. Então, se os salários forem flexíveis, o salário real, né,
Se você tiver um excesso de oferta, por exemplo, o que vai acontecer? O salário cai. Imagine que é um mercado de batatas. Se você tiver excesso de batata, mais batata sendo produzida e ofertada do que os consumidores desejam, o que acontece com o preço da batata? Cai. É isso que está acontecendo aqui, eu estou falando para você. Por outro lado, se no mercado de batata tiver faltando batata em relação ao que os consumidores querem, os demandantes, o que acontece com o preço da batata? Sobe o preço da batata, certo? Então, se no mercado você tiver excesso de demanda de trabalho, as empresas querendo contratar mais trabalhadores do que tem trabalhadores disponível aquele salário, e vai acontecer, o salário vai ter que aumentar para a empresa poder contratar mais trabalhadores. Então, o mercado de trabalho funciona como outro qualquer na visão clássica. Para isso tem que ter plena flexibilidade de preço. Então, nós temos o gráfico aqui no mercado de trabalho, e o que está acontecendo aqui é que nós temos o salário real é o preço, né? Se fosse o preço. O salário é um preço, na verdade, né? O preço do fator trabalho. E aqui o N é a quantidade. Quantidade do quê? De trabalhadores. Então, nós temos N, quantidade de trabalhadores, aqui é o ponto zero, está aumentando o N. Né? Para cima está aumentando o salário real, W sobre P, porque os trabalhadores olham para o salário real, já discuti isso. Eles não sofrem ilusão monetária, tá bem? Adianta aumentar o salário do cara se ele souber que a inflação está aumentando, os preços estão subindo. Ele quer saber em termos de poder de compra, isso que interessa para o trabalhador. Aqui os trabalhadores são racionais, os agentes, não só os trabalhadores, todos os agentes são racionais. Eles olham para as variáveis reais, não sofrem ilusão monetária. Bom, então o que vai acontecer nesse mercado? Como outro qualquer hora, se você está num mercado de batata, como eu disse, vamos supor que o preço da batata é esse aqui, ó, preço 1. Então, esse preço 1, aqui é a curva de demanda, não é isso? Então, você teria a esse preço essa quantidade demandada de batata, certo? Vou pôr N aqui de trabalhador, tá? Estou fazendo uma analogia. N1, vou chamar. Só que esse preço, então, esse preço tem só essa quantidade demandada de trabalho, de batata. Os consumidores só gostariam de comprar essa quantidade de batata, está muito caro. Bom, mas a esse preço, os produtores falam, nossa, que preço bom. Então, eles estariam ofertando essa quantidade aqui de batata, certo? Então, o que estaria acontecendo? Você teria aqui um N2, uma quantidade de batata maior do que a quantidade a quantidade ofertada de batata maior que a demandada. Então, imagine que aqui é 200, certo? E aqui é 150. Professor, de onde você tirou esse número? Eu estou fazendo uma suposição. Eu sei que aqui vai ser maior do que aqui, porque isso é um gráfico que está aumentando para a direita, certo? Olha, então o que está acontecendo? Você tem 200, o pessoal está produzindo e os consumidores querem comprar 150, o que está acontecendo é que está sobrando 50. 50 unidades de batata, certo? Ora, está sobrando 50 batatas para os empresários, os ofertantes, né, da batata, conseguir vender essas batatas, ele tem que atrair os consumidores, então tem que reduzir o preço. À medida que ele vai reduzindo o preço, ó, vai vindo para cá, a quantidade ofertada está diminuindo, vindo aqui para a esquerda, mas ao mesmo tempo a quantidade demandada está aumentando, está vindo para a direita. Tá? Agora com o preço mais baixo, os demandantes vão querer essa quantidade, se abaixa mais vai ter mais gente querendo comprar batata. Vai chegar um ponto em que um determinado preço, a oferta de batata e a demanda vão ser iguais, e não vai estar faltando nem sobrando. Professor, por que você está falando de batata se aqui estamos falando do mercado de trabalho? É a mesma coisa para os economistas clássicos. O preço é o salário real, certo? Se você tem um salário real aqui, WP1, tá? Alto, mais alto que o de equilíbrio, então o que está acontecendo? Ó, salário muito alto, muitos trabalhadores estão ofertando trabalho. Fala, pô, tá pagando bem, então vou lá nesse mercado, quero trabalhar, né? Estou disposto a trabalhar mais horas. E o que está acontecendo? A oferta está alta. Só que um preço muito alto, um salário muito alto, muitas empresas vão diminuir a demanda por trabalho. Elas vão falar, poxa, não compensa eu contratar os trabalhadores aí esse preço, esse salário real está muito alto.
tá? Vou estar contratando muitos trabalhadores que não vai gerar esse valor que compensa eu pagar esse salário. Não é porque a empresa é ruim, é porque ela fala, ó, produtividade marginal tem que ser mais alta, o produto marginal, a produtividade do trabalhador tem que ser mais alta para pagar esse salário, tá? E não é. Então, o que vai acontecer, você vai estar tendo uma sobra aqui nesse mercado de trabalho, um excesso de oferta. Por exemplo, está sobrando 50 aqui, certo? No meu exemplo da batata. Então, vamos pensar no número de trabalhadores, estaria sobrando 50 trabalhadores que querem trabalhar esse salário, mas não tem. Ora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o salário real para esses trabalhadores, o mecanismo de preço vai fazer com que esse preço caia. À medida que vai caindo, né, vai diminuindo a oferta aqui de trabalho, o preço vai estar menor, então vai ter cara que vai estar disposto a trabalhar esse salário menor, então está diminuindo a oferta, só que com um salário menor a empresa está aumentando a demanda por trabalho. Ela fala, não, agora dá para eu pagar um salário menor para esse cara, porque a produtividade dele, o produto marginal dele é menor. Mas aí é um salário menor, então dá para contratá-lo. Tá? Então o mecanismo de preço vai levar até esse ponto de equilíbrio aqui, ó, certo? Então, essa oferta de trabalho, quando a gente tem excesso de oferta de trabalho no mercado de trabalho, estamos falando de desemprego, né? Então, é desemprego. Agora, veja bem, esse desemprego que tem aqui, quando você tem um excesso de oferta, o desemprego, ele vai ser, ele, na verdade, ele é temporário, porque o mecanismo de preço vai se ajustar. E o cara vai ter trabalho para ele, só que é um salário menor, de acordo com a produtividade dele. A não ser que ele não queira um salário menor, aí ele está desempregado voluntariamente, tá? Mas vai ter um emprego, porque o mecanismo de preço vai se ajustando aqui. Agora veja bem, esse desemprego, o que está acontecendo? Ele tem duas partes aqui. Ele tem, ele tem essa primeira parte aqui, ó, deixa eu pintar para ficar mais claro para vocês. Esse primeiro triângulo aqui, ó, tá? E tem essa segunda parte aqui, ó, esse outro triângulo aqui, ó, certo? No caso aqui, se então tem essa parte aqui, essa. Então suponha que eu tenho um desemprego aqui, ó, que era 150, aqui 200. Então eu tenho 50 de desemprego, 50 trabalhadores desempregados, certo? Ora, esses 50 trabalhadores desempregados, uma parte, que é essa daqui, ó, né? Aliás, deixa eu usar o azulzinho aqui, uma parte é essa, deixa eu usar outra canetinha vermelha para ficar a mesma coisa. E a outra é essa. Tá. Então, se ele tem duas partes. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: você está tendo um excesso de trabalho, é desemprego, tá bem? Agora, esse desemprego, uma parte é provocada porque reduziu a demanda de trabalho das empresas. Então, esse salário mais alto, ó, as empresas que contratariam pelo preço de equilíbrio, essa quantidade aqui, N de equilíbrio, tá, vai diminuir para cá, para esse ponto. Então, elas vão estar demandando menos trabalho, contratando menos trabalhadores. Por outro lado, certo? A outra parte do desemprego é que com esse salário mais alto, mais trabalhadores estão dispostos a entrar nesse mercado de trabalho. Então, sai de GNE e vem para cá. Então, o que acontece é que o desemprego ele aumenta por dois fatores. Um fator é que as empresas passam a contratar menos, demandar menos, por causa do salário real mais alto, e outro que mais trabalhadores estão dispostos a entrar nesse mercado a um salário mais alto, tá bem? Então é isso que está acontecendo. Mas o livre mercado vai deixar isso aqui flutuar livremente. E foi bem isso que acontece sempre. Então, se você pega lá, por exemplo, no governo Dilma, eu gosto sempre de dar esse exemplo, a Dilma fez a regulação do mercado de trabalho das empregadas domésticas. Até então, empregado doméstico era determinado o salário entre a negociação livre entre patrões e empregados. E aí decidiu mandar uma PEC, um projeto para o Congresso, para que esse mercado também fosse regulado, ou seja, as empregadas domésticas iam ser regidas por uma legislação onde ia ter várias garantias, que ia aumentar o custo para o patrão, ia ter carteira assinada e ter um piso salarial, tá? Então, o que aconteceu? Essa é uma intervenção
né, nesse mercado de trabalho. Então, segundo o modelo clássico, né, que é a ideia aqui de oferta e demanda, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o governo estabeleceu um piso salarial e vários benefícios. Então, se ele colocou isso daí por legislação, o Congresso aprovou, é porque ele considerava que o livre mercado estava pagando um pouco, certo? Então, o salário de equilíbrio aqui era muito baixo. Então, ele vem e colocou aqui um WP, um salário real, mais alto que o de equilíbrio. Então, aqui, ó, tem um WP aqui. Um WP. Ih, ficou horrível aqui o que eu escrevi. Tá, um WP. Um novo salário real, nesse ponto aqui, verdinho. O que aconteceu nesse mercado aqui? Exatamente o que está acontecendo. Vamos fazer com o próprio exemplo que eu usei aqui, certo? Vamos pegar lá. Então, suponha que vem e colocou o salário real. Calma aí, deixa eu voltar aqui para o meu pincelzinho. Então, vem aqui, ó. O livre mercado era esse, o mercado de trabalho, ele veio e estipulou esse preço aqui, ó. Agora, esse é o custo de contratar as domésticas. O que aconteceu é um desequilíbrio nesse mercado que não vai ser ajustado pelo livre mercado. Você não vai conseguir fazer com que as forças se movam para cá, tá? Então, antes de ter essa legislação, estava operando aqui, ó, certo? Quando você fez essa legislação, o que aconteceu com a demanda por trabalho? A curva de demanda é essa, ó, veio para cá, diminuiu a demanda por trabalho. Saiu daqui e veio para cá, certo? Por outro lado, com salário mais alto, um monte de gente entrou nesse mercado das domésticas. Um monte de gente estava em casa parado e falou assim: ah, agora compensa ser doméstica, tem carteira de trabalho, tem benefícios, né? Ah, a mulher era manicure e falou: não, agora compensa mais eu ser doméstica. Então, aumentou a procura, a oferta por trabalho. Os trabalhadores estão mais dispostos. Ora, então, o que gerou essa legislação no mercado de trabalho das domésticas? Uma diferença entre oferta e demanda, um excesso de oferta de trabalho, tá? Parte porque mais gente está disposta a entrar nesse mercado e parte porque muitos patrões falam, não, agora está caro, muito caro, não compensa aí eu contratar uma empregada doméstica, né? Ou, em outras palavras, o produto marginal dessa empregada doméstica, a produtividade dela, tá? Não vale esse salário real, né? Então, diminuiu a demanda para cá. Só vão estar contratando essa quantidade. Essa quantidade, sim, tem uma produtividade que os patrões consideram que dá para pagar esse salário real. Então, está gerando desemprego. Em outras palavras, essa medida gerou desemprego no mercado de trabalho das domésticas, certo? Então, o pessoal que tem a ideia liberal, que bebe aqui, tem como fonte esse modelo clássico, vai falar, ó, essa legislação aí vai gerar desemprego. E o desemprego que vai gerar vai prejudicar principalmente os mais pobres, as empregadas domésticas mais pobres com menos qualificação. Por quê? Porque são elas justamente que têm menor produtividade. E como a produtividade delas, o produto marginal que elas geram é bem menor do que o salário real estipulado por lei, os patrões não vão querer contratá-las. Tá? Se fosse um livre mercado, elas seriam contratadas por um salário menor compatível com a produtividade, produto marginal delas, com a produtividade delas. Então, essa legislação engessou esse mercado e aumentou o desemprego justamente para aqueles que mais necessitam. Então, essa que seria a ideia que está por trás desse modelo, tá bem? E, bom, então o modelo clássico aqui do mercado de trabalho, ele considera que, de fato, você tem que ter o menos amarras possível, inclusive no mercado de trabalho. Então, não tem que ter salário mínimo, não tem que ter piso salarial, esses monte de benefícios, né, determinados por lei também não deveria ter. Tudo teria que ser regido entre oferta e demanda, tá? Livre negociação entre trabalhadores e empresários, tá? Porque num mercado de trabalho assim, você vai conseguir inserir o maior número de trabalhadores possível, só que eles vão ganhar, os que têm baixa produtividade vão ganhar um salário menor, mas pelo menos estarão empregados, tá? E os que tiver produtividade maior vão receber um salário compatível maior, tá? Se você tiver qualquer tipo de legislação, você vai beneficiar quem está dentro desse mercado, eventualmente, mas vai excluir um monte de gente e geralmente são os mais necessitados. Então, essa aqui é a ideia. Então, sindicato para esses caras, né, para quem tem do modelo liberal, é uma aberração.
tá? Porque eles geram um problema no mercado de trabalho. E olha que o mercado de trabalho para eles é um dos mais importantes, porque principalmente no curto prazo, tá ele que vai determinar a oferta agregada, o PIB em última instância, tá? Então, pô, vai gerar uma distorção no mercado de trabalho que é um dos mais importantes para a economia, tá? Bom, então, e se você tiver, por exemplo, se tiver com um salário, teve uma crise muito grande, você tem um excesso na verdade, uma crise muito grande, então você tem agora vamos lá, você está operando com um salário real agora muito abaixo no mercado do que o de equilíbrio. Olha, o que está acontecendo? Se o salário está muito baixo, os trabalhadores vão estar poucos dispostos a trabalhar esse salário aí. Vai ter pouco trabalhador se sujeitando a trabalhar esse salário aí mais baixo, certo? Então, aqui, ó, a oferta de trabalho vai ser essa daqui, esse N, essa quantidade, certo? Vamos chamar de N1 aqui. Tá, o 1 e o 2 só, sei lá, NS aqui, ó, NS, a oferta, vai. Por outro lado, esse salário mais baixo, você tem aqui uma demanda que seria essa, as empresas iam querer contratar bastante trabalhadores. Então, o que está acontecendo? Ó, suponha que tem um momento de crise, o salário real caiu muito, esse mercado de trabalho. O que vai acontecer? Vários trabalhadores vão falar, pô, não quero trabalhar esse salário baixíssimo, não. Ao mesmo tempo, a demanda por trabalho vai estar altíssima, porque um salário baixo, né, compensa você contratar bastante trabalhadores, né? Trabalhadores que têm produtividade baixa, e esse salário ainda compensa para as empresas, um produto marginal baixo. Então, as empresas vão contratar esses caras. Nisso, na medida que elas vão contratando esses caras, vai estimulando a economia, tá? E os salários tendem a ir crescendo também. Então, o que vai acontecer? O mecanismo de preços, ele vai levar automaticamente para onde? Para o ponto de equilíbrio novamente, certo? Para cá novamente. Então, no momento de crise, você também tem que ter flexibilidade de preços. Por quê? O salário real vai cair, mas com ele mais baixo, as empresas voltam a contratar e aí você retorna para esse ponto de equilíbrio. Então, esses dois exemplos que eu dei aqui, tem dois vídeos que eu deixei para vocês o link que eu acho magníficos, assim, magníficos no ponto para ilustrar isso que eu estou falando. Gente, tudo que eu estiver falando aqui, modelo clássico, modelo keynesiano, enfim, eu estou falando de acordo com a literatura, não é minha defesa. Minha defesa, provavelmente, alguns de vocês já sabem qual é o meu viés, né? Eu tenho afinidades mais com uma corrente do que outras, né? Mas ao longo do tempo vocês vão percebendo, à medida que vocês vão ficando mais maduro, né, com as teorias, a gente vai tendo capacidade de discutir isso de forma mais aberta. Tá? Mas aqui eu estou sempre discutindo de acordo com a teoria. Agora eu estou falando do modelo clássico, o modelo liberal, depois vamos para o keynesiano, eu vou falar o keynesiano também. Então, os dois vídeos que eu comentei, vão lá, assistam. Por favor, assista. Vai, é um vidinho curto, de 3 minutos, 3 minutos e meio, e o outro 1,5, tá? Um deles é chamado professor, o vídeo está no YouTube como professor do desemprego. Eu deixei o link para vocês, tá? E é um debate que, se eu não me engano, é no INSPER, uma grande escola de economia aqui de São Paulo, onde está o Beluso, que é um economista aí que não é liberal, chamado um economista heterodoxo, mais da linha keynesiana, né? Tem várias correntes heterodoxas, ele é mais keynesiano. O Beluso é um dos maiores economistas heterodoxos aí do século XX, considerado pela revista, esqueci o nome da revista de economia, que classifica, que faz esse ranking aí, com entrevista com vários economistas no mundo, né? E do outro lado tem o Samuel Pessoa, que também é um puta economista aí, né? Da vertente liberal, professor da FGV, né? Tá por trás aí de várias coisas que vocês estão. E o outro é como eu disse, o Samuel Pessoa. Então, ele está sempre aí na televisão, nos debates. E os dois estão lá discutindo pós-impeachment, a economia entra numa recessão. E, e aí o Samuel Pessoa começa a falar que o desemprego está muito alto,
mas que ele estava feliz, porque os dados que saíram ali recentemente, que eles estavam pegando sobre os salários reais, né, indicava que os salários reais estavam caindo rapidamente, né? E ele falou, pô, economista é um bicho esquisito, ele fica feliz, né? Os salários reais caindo rapidamente, isso é bom, né? Ele fala, como que o economista vai achar isso bom? Ele fala, porque se ele está caindo rapidamente, né, o mecanismo de preço está funcionando e logo as empresas vão voltar a contratar, porque os salários caíram, o custo do trabalho caiu. Então você começa a fazer o ajuste no mercado de trabalho, que é importante para o crescimento econômico. E aí, na hora que ele começa a falar isso daí, é claro que ele não fala exatamente assim. Ele fala, os salários reais estão caindo, né, isso é bom, o economista fica feliz, né, e aí ele vai explicar, assim, não de forma técnica. E aí o Beluso fica bravo, né, fala, feliz para quem? Para você que está empregado, tá bom, mas para o cara que está desempregado, né? Então, vão lá, veja o vídeo. O que eu quero é que você veja, assim, que por trás do discurso do economista, do cara que está falando, ele está bebendo de uma fonte. A fonte dele tem como origem aqui o modelo clássico, né? Claro que a origem, né? Ele é de escolas que considerado como economistas de escolas que vem da linhagem clássica, mas com várias adaptações, tá bem? E o outro vídeo é do Milton Friedman. O Milton Friedman ganhou o Nobel de Economia já, né? Principal expoente do chamado monetarismo, que é uma escola também de economia que tem como origem aqui o modelo clássico, né? Uma escola liberal também. Tem suas diferenças das outras escolas liberais. E o Milton Friedman lá está sendo entrevistado na televisão e o entrevistador pergunta para ele sobre a questão do salário mínimo. E aí ele detona, né? Ele fala que o salário mínimo, que está cheio de pessoas bem intencionadas no mundo, mas geralmente as pessoas bem intencionadas, quando tomam medidas para proteger, as pessoas acabam tendo um efeito ao contrário. E aí ele fala do salário mínimo, que é uma das piores coisas que pode ter no mercado de trabalho, porque ele vai prejudicar principalmente aqueles que são menos qualificados, que são os jovens, e lá na economia americana ele vai falar que são os negros, porque os negros em média têm um nível de educacional, né, menor por conta da questão socioeconômica, tal. Então ele vai falar inclusive que o salário mínimo é uma lei, pode-se dizer que é uma lei até racista, né? Então e aí ele vai explicar isso aí, e é legal porque ele não vai usar os termos técnicos dos produto marginal, salário real, ele vai falando ali com outro linguajar, né, que é para o leitor comum, cidadão comum tentar entender. Mas ele está usando o quê? Esse modelo, né, para discutir e apresentar lá a tese dele. Então vão lá, dão uma olhada naqueles 2 vídeos, vale muito a pena, tá bem? Façam isso daí. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então, resumo da ópera aqui, tá? Para esses economistas clássicos, não esqueçam sempre de que não existe desemprego involuntário, ou seja, o cara querer trabalhar e não achar emprego, certo? Ele ofertar o trabalho dele e não haver demanda pelo lado da empresa, pelo trabalho desse trabalhador, tá bem? Na verdade, se ele está desempregado, é porque ele quer, porque existe sempre, porque ele vai existir emprego para ele, só que com um salário compatível com a produtividade do trabalho dele. Também é um salário menor, se a produtividade dele é menor. Então é que, na verdade, ele não está disposto a trabalhar, oferecer o trabalho dele a esse salário menor. Ok? Então ele está desempregado voluntariamente. Voluntariamente. Esses termos são importantes para quando a gente for discutir a teoria keynesiana. Nós vamos ver que ela vai trazer uma outra abordagem em relação a esses termos, tá? E aí, nesse caso, a economia estará sempre operando no seu pleno emprego, no mercado de trabalho como um todo. Esse mecanismo de preço vai sempre ajustar os mercados. Bom, e aqui nós temos o seguinte, eu coloquei aqui no gráfico, no slide, na apresentação, os dois gráficos, um em cima do outro. Então, veja bem, o que está acontecendo aqui. Você tem o mercado de trabalho, lembra que para os economistas clássicos, no curto prazo, dado que os outros fatores, capital, enfim, são
rígidos, não são alterados no curto prazo, então o ajuste, né, o crescimento econômico vai vir do mercado de trabalho apenas, porque é ele que você consegue variar rapidamente, contratar mais trabalhadores ou menos, ok? Então imagine, por exemplo, que você tem aqui, ó, o mercado de trabalho, então você vai do mercado de trabalho para o mercado real de bens e serviços, certo? Parece meio contraintuitivo com o que vocês estão acostumados a ver, e é mesmo meio contraintuitivo. Então, veja bem, olha lá, então a oferta e a demanda por trabalho vai determinar o nível de trabalho, ó, terminou aqui, certo? O mercado de trabalho. Então, você vai lá para o mercado, né, real de bens e serviços no curto prazo, segundo os clássicos tem esse formato, já discutimos por quê. Então, veja, mesmo nível, NE, certo? Então, o que está acontecendo? Com esse número de trabalhadores, essa oferta de trabalho, você tem esse produto de equilíbrio. Essa oferta agregada, consequentemente, a demanda se ajusta à oferta nesse modelo, discutimos no vídeo 1, lei de Sé, enfim, né? E então você tem esse nível de PIB. Então, se por algum motivo alterar aqui no mercado de trabalho, suponha que a demanda por trabalho se desloque para a direita, certo? É uma nova demanda por trabalho. Ora, o novo ponto de equilíbrio vai ser esse aqui, certo? Tá? Então, você teria essa quantidade aqui de trabalhadores agora, esse novo ponto, que é maior que o anterior. Ora, onde você, o que aconteceria no mercado, né, real? Agora, o produto agregado seria esse daqui, ó. Tá? Seria esse aqui, ó, que é maior que o anterior, ó. Então, aumentou o nível do produto, o nível do PIB e aumentou o número de trabalhadores, né, contratados. Tá vendo? Bom, então é isso que acontece. E se for também dar o deslocamento da oferta aqui, ó, enfim. Então imagine que, por exemplo, professor, dá um exemplo aí de deslocamento da oferta, certo? Suponha que nós tivemos, então aí o Brasil vem aí nos últimos anos tendo um aumento considerável de pessoas em idade de trabalhar. Por quê? Porque a pirâmide é, a nossa curva demográfica, o que aconteceu? A gente tinha muitos jovens nos anos 70, anos 60, anos 80, principalmente nos anos 80, ali, 90, e essa galera está vindo agora para o mercado de trabalho. Então, é chamado bônus demográfico. Então, você tem um número muito grande de pessoas em idade de trabalhar. Isso já está terminando esse bônus demográfico. Isso aqui tem implicações fortíssimas para a economia brasileira. Então, muitos economistas dizem, por exemplo, que o Brasil deveria estar crescendo nos últimos 20 anos aí, cerca de 1% e pouquinho, só por conta do bônus demográfico, por causa da nossa pirâmide etária, né, da população. Então, você está tendo a nossa pirâmide, só para vocês entenderem. Então, quando eu nasci, meus pais, né, eram adultos, a pirâmide etária era assim, né? Então, aqui você tem a idade, né? Quanto maior, mais alta aqui, ó, né? Mais velho é o cara. Então, a gente tinha um pouquinho de jovens, né? Um pouquinho de idosos, um monte de crianças, né? E o pessoal, a idade adulta aqui, assim, ó, tinha idade para trabalhar. O que aconteceu? As mulheres passaram a ter menos filhos por diversos motivos, há uma discussão também na literatura quais são os fatores mais determinantes. Isso pouco importa. O que acontece é que essas crianças começaram a nascer menos crianças, as famílias que tinham em média 6 filhos por família nos anos 50 passaram até agora menos de 2, né? Então nasceram menos crianças. Só que essas crianças aqui subiram e ficaram adultas e começaram a ter menos filhos. Então, o que aconteceu? Você tem esse formato agora aqui, ó, da pirâmide, certo? Deixa eu fazer uma pirâmide bonitinha, pra vocês entenderem. Então, vai ter esse formato. Essa pirâmide aqui virou, a gente diz, um botijão, praticamente um botijão. Deixa eu pegar meu pincelzinho, que estou com dificuldade. Vamos lá. Então, essa pirâmide agora ficou assim, ó, mais ou menos uma coisa assim, ó.
Tá ficando assim, ó. Nós temos menos crianças, tá? E mais idosos. Mas essa minha ponta aqui ficou bem ruim, né? Mas não era para ficar tanto assim, não. O que acontece é que agora a gente tem muita gente em idade de trabalhar. Então, esse pessoal que vinha chegando no mercado de trabalho, principalmente nesses últimos 20 anos, né, está aumentando consideravelmente a oferta de mão de obra na economia. Tá? Então, se tiver um deslocamento da curva de oferta de mão de obra aqui, ó, o que vai acontecer? Os salários tendem a cair, né? Certo? O número de trabalhadores contratado e o produto PIB deveria aumentar, só por conta desse fator, ó, tá? Aqui nós estamos no curto prazo, né? Mas esse efeito que eu falei seria mais no longo prazo, né? Tá? Mas está acontecendo, mesmo no curto prazo, você tem um efeito de incremento ali de oferta de mão de obra por causa dessa transição demográfica aqui, tá? Então você teria que estar o PIB crescendo aí, né, puxado simplesmente pelo aumento da quantidade de trabalhadores em idade de trabalhar. Isso aqui é muito discutido na literatura porque esse processo está se acabando, então o país está se tornando logo essa bolha aqui vai subir para cima, então você vai ter essas crianças vão subir, então você vai ter pouca gente de idade de trabalhar para sustentar um monte de idoso e criança, tá? Então, os economistas costumam dizer que nós temos que ficar rico logo, né? Porque se a gente não ficar rico agora, minha geração, a geração de vocês, nós estamos praticamente condenado ao subdesenvolvimento, porque nossa população vai envelhecer rapidamente, um processo que as economias desenvolvidas demoraram décadas, né, século para passar, a gente está passando em praticamente pouco tempo, 2, 3 décadas, e aí nós vamos ter um monte de idosos, pouca gente de idade de trabalhar, e aí o que acontece se a gente não ficar rico? Como que vai sustentar isso daí? Os gastos com saúde, previdência, tende a explodir, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, é, é bom ficar atento aí. Então, o que acontece? Mercado de trabalho, certo? Bom, você poderia melhorar também essa situação aqui, com o que também? Você poderia, eventualmente, investir em educação, qualificação e aumentar a produtividade dos trabalhadores, certo? Aí você consegue aumentar a oferta de mão de obra sem cair tantos salários, porque a produtividade, produto marginal dos trabalhadores, a produtividade deles aumentou. Então, as empresas teriam capacidade de pagar salários reais mais alto, dada a produtividade dos trabalhadores. Por isso que os economistas liberais, geralmente, eles dão muito ênfase à educação. Então, geralmente, quando você vai falar de mercado de trabalho, desemprego, um dos motivos que eles vão elencar muito é que um dos maiores problemas é sempre a baixa qualificação, o nível de educação baixo dos trabalhadores. Pô, o nível de educação é muito baixo, a qualificação é baixa, então a produtividade é baixa, então não dá para você ter salários mais altos, né? Então eles vão sempre colocar aí muito peso nessa questão. Quando você vê um economista falando muito disso daí, provavelmente é um economista que tem uma tendência mais liberal, né? É claro que todas as correntes dão ênfase para a questão da educação, é óbvio, né, da qualificação, mas os economistas mais liberais eles tendem a dar muita ênfase nisso daí para explicar o desemprego, né? Tá bem? Bom, e aí para finalizar, não se esqueçam que aquela curva de oferta agregada que nós vimos agora no slide anterior, vou voltar essa daqui de baixo aqui, ó, é no curto prazo, certo? Aqui é o curto prazo, só o fator trabalho está variando, mas para os economistas clássicos, né, nós temos que, na verdade, o crescimento econômico depende da oferta agregada e no longo prazo, quando todos os fatores variam, né, qualquer mudança, não é só o trabalho, né? O trabalho, capital, tecnologia, e tudo isso aí influencia o crescimento econômico, tá bem? E aí, num gráfico de preço e quantidade, preço e o produto agregado, aqui é a quantidade agregada dos bens e serviços, é o produto agregado, né? A curva de oferta agregada vai ser vertical, sempre, nunca esqueça isso, nunca, tá? Isso aqui vai ajudar muito para a gente resolver vários exercícios
quando você lembrar que o longo prazo, economia clássica, tá? A curva de oferta agregada é vertical. O que significa que a curva de oferta agregada é vertical? Que o preço não influencia a oferta agregada. Tá? Aqui eu estou num gráfico de preço agora, certo? Então, o que determina a oferta agregada? O estoque dos fatores de produção. Então, aqui os livros vão colocar que a oferta agregada é uma função do trabalho, N, né, e de capital, K, no estoque de cada um. Aí tem recursos naturais também, os livros não dão muita ênfase para isso daí, mas é importante também para economias, principalmente baseada em produtos primários, né? Seja metálico, minérios, né? Agrícolas, sei lá, os países da América Latina, países do Oriente Médio, são muito dependentes disso daí. E, e a gente viu que o trabalho ele é uma função da oferta real, tá? Então, veja que a oferta agregada, só escrever que a oferta agregada é uma função do trabalho e do salário real, né? E, então, você veja que sempre os fatores que afetam a oferta agregada, o crescimento econômico, são variáveis reais, né? Quantidade de capital, quantidade de, de mão de obra, qualificação da mão de obra, enfim, nunca variáveis nominais, como preços, por exemplo, salário nominal, não, salário real eles olham sempre, tá bem? Não importa se o salário muda, importa se o salário real muda ou não. Então, isso é importante. Essa curva vertical é chamada de inelástica, então se falou uma curva inelástica em relação ao preço, essa curva vai ser vertical, não esqueçam disso daqui. Para os economistas clássicos, a longo prazo, a curva de oferta vai ser assim. Então, o que vai deslocar essa curva para a direita ou para a esquerda é você aumentar a quantidade dos fatores de produção. Então, aumentou a quantidade de capital, máquinas, equipamentos, desloca para a direita. Ah, teve uma guerra, destruiu a quantidade de máquinas, pontes, né, para a esquerda. Construiu ferrovia, hidrovia para a direita, aumentou a quantidade de estoque de capital, certo? Depreciou as rodovias, ferrovias, máquinas, equipamentos, não está investindo, vem para a esquerda, certo? Você tem fábrica, que nem atualmente nós temos muitas fábricas fechando por conta da crise econômica, tem depreciação de muitas máquinas, equipamentos, a infraestrutura do país, porque não está tendo dinheiro para investir, mesmo para conter a depreciação. Então, os economistas estão falando, ó, o que está acontecendo é que essa curva de oferta agregada está deslocando para a esquerda, tá bem? Ah, o país descobriu lá, além dos investimentos para máquina, capital, uma nova tecnologia para a direita, o país descobriu poços de petróleo pré-sal para a direita, o país começou bom, enfim, aumentou um dos fatores, investiu em educação, qualificação para a direita, certo? Sei lá, investiu até eventualmente em saúde, porque se aumenta a saúde, você aumenta provavelmente as condições dos trabalhadores, então deve ter um impacto na formação, na qualificação desses trabalhadores. Então, deslocamento para a direita da curva de oferta, tá? O bônus demográfico que eu falei para vocês, para a direita. Ah, quando a economia começar a ficar, o pessoal ficar mais idosos, né? A população começar a envelhecer, que nem está acontecendo na Europa, esse efeito está jogando a curva de oferta para a esquerda. É claro que é um conjunto você tem um conjunto de fatores, né? Alguns jogando para a direita e para a esquerda no mesmo momento na economia, né? Então, a soma de todos esses fatores é que vai determinar se a curva de oferta indo para a direita ou para a esquerda. Ora, ceteris paribus, tudo mais constante, né, a gente fala individualmente de cada setor, então, de cada fator, né? Então, falar, a população está envelhecendo, então vai para a esquerda. Ah, mas eventualmente o país está acumulando capital, né, investindo em máquinas, equipamentos, infraestrutura. Bom, esse outro efeito é para a direita. O difícil é você medir tudo isso junto, tá bem? Bom, e aí terminamos aqui essa nossa parte. Só um detalhe, acho que eu não comentei ao longo da aula, o salário, a curva de demanda por trabalho é função do salário real, mas muitas vezes aparecem questões como função do produto marginal do trabalho. Você pode dar um ok porque se aparecer isso daí, porque o salário real para a demanda por trabalho, né, ele depende também da produtividade marginal, tá? Então, se aparecer isso daí lá,
pode considerar correto. E por fim, né, vocês sabem, eu estou trabalhando em casa, como vocês, de quarentena. Talvez no vídeo de hoje, não sei se saiu o som aí que capturou, mas meus filhos estavam bem agitados aí, brincando, gritando. Tá difícil de controlar. Então, talvez deve ter captado algum ruído. Eu peço um desconto aí para vocês, tá bem? Então, um abraço, no próximo vídeo continuamos.